Oi, meu nome é Dark Cinnamon, esse é a Zona Darkinha e eu vou ler para vocês capítulo 1, um defeito de cor. Não vai estar focando, não focou. Ana Maria Gonçalves. Se você passar ileso por esse capítulo 1, você consegue ler o restante. Com licença. Até molhar um pouquinho o bico. Capítulo 1. A borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas. Provérbio africano. Que rinde. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. Meu nome é Kerinde, porque sou uma Ibeji. Ibeji é uma gêmea, tá? E nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro e por isso se chamava Taiwu. Antes tinha nascido meu irmão Kokumo. O nome dele significava não morrerás mais, os deuses te segurarão. Kokumo era um abiku. Abiku é a criança nascida para a morte, como a minha mãe. O nome dela, Duroriki, era o mesmo que fica, tu serás mimada. A minha avó, Dorojaye, tinha esse nome porque também era uma bicu. O nome dela pedia, fica para gozar a vida, nós imploramos. Assim são os abicus, espíritos amigos há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que, antes de nascer, combinam entre si que logo voltarão a morrer, para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Alguns abicus tentam nascer na mesma família para permanecerem juntos, embora não se lembrem disto quando estão aqui no Aie, na Terra, a não ser quando sabem que são abicus. Eles têm nomes especiais que tentam segurá-los vivos por mais tempo, o que às vezes funciona, mas ninguém foge ao destino, a não ser que ele queira, porque quando ele quer, até água fria é remédio. A minha avó nasceu em Abomé, a capital do reino de Daomé, ou Dahomey, onde o rei governava da casa sentada sobre as entranhas de Dan, a benção. Dan em Jeje é o orixá rei da nação, tá, gente? Só fazendo um parênteses. Dan representada por uma cobra, tá? E cobra é meio pejorativo falar esse nome. A gente fala Dan, tá? Esse orixá que o ser é uma cobra e é macho e fêmea ao mesmo tempo. E é o rei de Daomé. Ela dizia que essa é uma história muito antiga, do tempo em que os homens ainda respeitavam as árvores, quando o rei Abacá foi pedir ao vizinho Dan um pedaço de terra para aumentar o seu reino. Daquela vez, Dan já deu a terra de má vontade, e quando Abacá pediu outro pedaço para construir um castelo, Dan ficou bravo e respondeu que Abacá podia construir o castelo sobre a sua barriga, pois não daria mais terra alguma. Com raiva da resposta mal educada, o rei Abacá matou Dan, e sobre as entranhas de Dan, espalhadas no chão, ergueu um palácio suntuoso, a partir do qual teve início o grande império do povo Iorubá. Dan também é o nome da serpente sagrada. Mas essa história fica para mais tarde ou para outra pessoa contar quando chegar a hora dela, porque agora eu preciso falar de um tempo que começou muito depois, quando a perseguição do rei monstro Adandozan obrigou a minha avó a sair de Abomé
e se mudar para Savalu. A minha mãe tinha marido em Abomé. O pai de Kokumo, que se chamava Babatunde e era guerreiro, assim como o pai dele tinha sido, e antes do pai, o avô. Kokumo teria o mesmo destino se não tivesse morrido antes. O Babatunde era um bom guerreiro e por isso foi nomeado ministro pelo rei Daomé, indo morar na capital do reino. Ele já era ministro quando se casou com a minha mãe, fazendo dela sua terceira esposa. Mas, como ao longo dos anos a minha mãe só atraiu abicus e Babatunde precisava de filhos que quisessem viver e se tornar guerreiros como ele, não se importou quando ela foi embora com a minha avó. Desculpa. O que ele não sabia era que a minha mãe estava pejada. Pejada significa grávida, tá? E já tinha aprendido a enganar abicus. O Kokumo nasceu logo que eles chegaram a Savalu, depois de muitos dias andando pelas estradas rumo ao norte, até saberem que deveriam ficar ao pé de um iroko. Iroko é uma árvore sagrada, tá, gente? Um dia apareceu Oluwafemi, aquele que é amado por Deus, que ajudou a construir a casa e foi homem para minha mãe. Mas depois que a casa ficou pronta, ele seguiu viagem rumo ao norte, talvez para Natchitingu, antes de saber que ela estava novamente pejada, abençoada com Ibejis, eu e a Taiwo. Ibejis dão boa sorte e riqueza para as famílias em que nascem, e era por isso que a minha mãe podia dançar no mercado de Savalu e ganhar dinheiro. Ela dançava e as pessoas colocavam cauris em sua testa. Cauri é um tipo de concha usada como dinheiro. E quando eu e Tayo éramos pequenas, colava ainda mais, pois a minha mãe dançava com nós duas amarradas ao corpo. Usava panos lindos para segurar eu e a Tayo bem presas junto a ela, uma na frente e a outra atrás. Ficávamos nos olhando nos olhos e sorrindo por cima do ombro dela, e é por isso que a primeira lembrança que tenho é dos olhos de Taiwo. Éramos pequenas e apenas os olhos ficavam ao alcance dos olhos, um par de cada lado do ombro da minha mãe, pois dois pares que pareciam ser apenas meus e que Taiwo devia pensar que eram apenas dela. Não sei quando descobrimos que éramos duas, pois só tive certeza disso depois que a Taiwo morreu. Ela deve ter morrido sem saber, porque foi só então que a parte que ela tinha na nossa alma ficou somente para mim. Eu senti quando isso começou a acontecer, e foi naquela tarde. O destino. Sentada sob o iroco, a minha avó fazia um tapete, enquanto eu e Taiwo brincávamos ao lado dela. Ouvimos o barulho das galinhas e logo depois o pio triste de um pássaro escondido entre a folhagem da grande árvore, e a minha avó disse que aquilo não era um bom sinal. Vimos então 5 homens contornando a grande sombra, e a minha avó disse que eram guerreiros do rei Adandozan, por causa das marcas que tinham nos rostos. Eu falava Yorubá e Ewe, e eles conversavam em Yorubá um pouco diferente do meu, mas entendi que iam levar as galinhas em nome do rei. A minha avó não se mexeu, não disse que concordava, nem que discordava. Eu e a Taiwo não tiramos os olhos do chão. Os guerreiros já estavam de partida quando um deles se interessou pelo tapete da minha avó e reconheceu alguns símbolos de Dan. Ele tirou o tapete das mãos dela e começou a chamá-la de feiticeira, enquanto outro guerreiro apontava a lança para o desenho da cobra que engole o próprio rabo, que havia mais sugerida do que desenhada na parede acima da entrada da nossa casa. Os guerreiros conversavam depressa e aos gritos, de certo, resolvendo o que fazer, enquanto eu e a Taiwo nos demos as mãos, sem entendermos direito o que estava acontecendo. A minha avó se atirou no chão diante deles, implorando que fôssemos embora, que levassem tudo o que quisessem levar, que o Lorum os acompanhasse. Eles não ouviam e falava de feitiços, de pragas e de Agotime.
Como se já não houvesse sombra sobre o Iroko, uma outra sombra ainda mais escura no formato de asas de um grande pássaro voou sobre a cabeça da minha avó. Eu já tinha ouvido falar daquele tipo de pássaro. Era uma das Iamis, uma das 7 mulheres pássaras que quase sempre carregam mais notícias. Para contextualizar, gente, Olorum corresponde à ideia de Deus. A Gotimé é uma das rainhas de Daomé acusada de feiticeira pelo rei. A Dandozan vendida como escrava, uma das principais sacerdotisas do culto a Dan, a serpente sagrada e a Elebatá, o orixá da varíola e das pestes. Elebatá seria equivalente ao Mulu. Ori, tipo de manteiga vegetal usada para proteger e hidratar a pele, também alguns rituais, tá? Atraídas pelo barulho, a minha mãe surgiu correndo da beira do rio, onde se banhava acompanhada de Cocumo, que estava pescando. Naquele dia, a minha mãe tinha acabado de voltar do mercado, lavado as pinturas com que enfeitava o corpo e passado ori nele. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão bonita. Ela tinha peitos pequenos, dentes brancos e a pele escura que brilhava ainda mais por causa do ori. A minha mãe cuidava dos meus cabelos e dos cabelos da Taiwo, como cuidava dos dela, dividindo em muitas partes e prendendo rolinhos enfeitados com fitas coloridas que comprava no mercado. Kokuma apareceu correndo atrás dela e foi pego por um dos guerreiros que o agarrou pela cintura e o levantou até que ele ficasse com os pés balançando no ar. Outro guerreiro pegou a minha mãe pelos braços e apertou contra o próprio corpo, e de imediato o membro dele começou a crescer. Ele disse que queria se deitar com a minha mãe e ela cuspiu na cara dele. Kokomo chutava o ar, querendo se soltar para nos defender, pois tinha sangue guerreiro e foi o primeiro a ser morto. Um dos guerreiros, que até então tinha ficado apenas olhando e sorrindo, chegou bem perto de Kokuma e enfiou a lança na barriga dele. Eu me lembro do sangue que saiu da boca do meu irmão, espirrou na roupa do guerreiro e continuou a escorrer mesmo depois que jogaram no chão, com a cara virada para baixo. O sangue imediatamente formou um riozinho, daqueles turvos de água espessa, como os que recebem muita água da chuva na cabeceira. A minha avó continuava deitada na frente de um dos guerreiros, batendo a cabeça no chão e pedindo que fossem embora, mas eles não se importavam. O guerreiro que segurava minha mãe, o que aos meus olhos era só membro duro e grande, jogou-a no chão e se enfiou dentro da racha dela. Ela chorava e eu olhava assustada, imaginando que devia estar doendo, imaginando que a minha avó, por ser grande, também já tinha feito aquilo e sabia que não era bom, pois ela também chorava e pedia que parassem, perguntando se já não estavam satisfeitos com o que tinham feito ao Kokumo. Eles continuaram fingindo que ela não existia. Na estrada que passava ao lado da nossa casa, algumas pessoas pararam para olhar, mas ninguém se aproximou. Dois dos guerreiros repararam em mim e na Taiwo. O primeiro pegou uma das mãos dela e apertou em volta do membro dele, e logo foi copiado pelo amigo, que usou a minha mão, acho que a direita, porque a Taiwo estava sentada à minha esquerda, e nem por um momento nos separamos, apertando ainda com mais força as mãos livres. O guerreiro forçava minha mão contra o membro dele, que de início estava mole, e mexia o corpo para frente e para trás, fazendo com que ficasse duro e quente. A minha avó chorava, encobrindo o rosto, não sei se para esconder as lágrimas ou se para esconder do que via. O outro guerreiro se aproximou dela e, com a ponta da lança, sem se importar se estava machucando ou não, descobriu os seus olhos, mandando que ela olhasse o que estava acontecendo, dizendo que a feitiçaria dela nada adiantava contra a força deles. Eu lembro que o riozinho de sangue escorreu da boca de Kokumo, quase alcançou o tronco do Iroko, e as formigas tiveram que desviar dele. Elas andavam com as costas carregadas de folhas, e quando chegavam à margem do riozinho, se desviavam e seguiam ao longo dele, com pressa para alcançar o final, cruzar na frente e seguir adiante.
como se acompanhasse a pressa das formigas. O guerreiro acelerava o movimento com o corpo e apertava cada vez mais a minha mão ao redor do membro, enquanto a outra estava amortecida dentro da mão da Taiwo, de tão forte que nos segurávamos, parecendo mesmo uma só pessoa e não duas. Acho que os guerreiros também perceberam isso e riram divertidos. A minha mãe ficou quieta, calada e nem mesmo se mexeu quando outro guerreiro tomou o lugar do que estava dentro dela. Quase ao mesmo tempo, a minha mão e a da Taiwo ficaram sujas com um líquido pegajoso e esbranquiçado que saiu dos membros dos guerreiros e espirrou longe, quase atingindo o riozinho vermelho escuro do Kokumo, que àquela hora já tinha perdido a força, sem conseguir chegar ao tronco do Iroko, embora tivesse ficado mais largo. Percebi que a Taiwo estava observando o mesmo que eu, mas não comentamos nada, nem mesmo postamos se o riozinho ainda se moveria ou não. Depois de um tempo, os guerreiros se deitaram para descansar, menos o que ainda estava dentro da minha mãe. Todo o resto permaneceu quieto, calado, e até mesmo o bando de pássaros que costumava passar por cima da casa àquela hora, barulhento e fugindo da noite, devia ter se desviado do caminho, como as formigas fizeram com o riso de sangue. Foi então que vi Kokumo se levantar e começar a cantar e a correr em volta da minha mãe, fazendo festa como se não visse o guerreiro entrando e saindo de dentro dela, com força e cada vez mais rápido. O guerreiro gemia e Kokumo cantava, e seu canto atraiu outras crianças, outros abicus, que apareceram de repente e logo também estavam cantando e formando uma roda junto com ele. Uns surgiram correndo do lado do rio, outros pulando das árvores, outros brotando do chão, estavam todos alegres ao abraçar Kokumo, que junto com eles começou a rir, a cantar e a brincar de roda, convidando a minha mãe para se divertir também. Enquanto isso, o riozinho tinha parado mesmo de correr, estava ficando com uma cor cada vez mais escura. A minha mãe começou a sorrir e a girar o pescoço de um lado para o outro, acompanhando a brincadeira das crianças. Eu nunca soube se a minha avó pôde vê-las, mas de certo os guerreiros não viram, porque o que estava em cima da minha mãe não gostou da inquietação dela e mandou que parasse. Quanto mais ele falava e dava tapas no rosto dela, mais ela sorria e girava o pescoço, seguindo os abicus. Até que ele se acabou dentro dela, jogou o corpo um pouco para o lado, apanhou a lança e enfiou o sorriso adentro da minha mãe. Ela não parou de sorrir um minuto sequer, e tão logo surgiu um riozinho de sangue escorrendo na direção do riozinho do Kokumo. A minha mãe correu para perto dele e o abraçou. O guerreiro que estava saindo de dentro dela nem percebeu. Eu lembro que, naquela hora, minha mãe, sempre tão alta, tinha o mesmo tamanho de Kokumo e das outras crianças, que brincavam felizes como se há muito tempo esperassem por aquele momento. Até que viram a minha avó e correram para conversar com ela. Por sorte, o guerreiro já não mantinha mais a cabeça dela levantada pela lança. A minha avó olhava para o chão e rezava, ignorando a Kizomba, como também fez com todos os convites para brincar. Finalmente as crianças se cansaram e foram embora, sumindo tão de repente como tinham aparecido, levando Kokumo e a minha mãe sem que eles ao menos tivessem despedido de mim, da Taiwo e da minha avó. O riozinho da minha mãe primeiro correu lado a lado com o do Kokumo, depois se juntou a ele e espichou um pouco mais. As formigas foram obrigadas a dar uma volta maior, subindo pelo tronco do Iroko. Quando não consegui mais acompanhar o trajeto delas, foi que percebi que já era noite. Eu ainda tinha a mão presa da Taiwo, nós duas muito quietas, não sabendo que providências tomar. Só então a minha avó se levantou, acendeu uma fogueira para depois puxar o corpo do Kokumo e colocá-lo dentro dos braços do corpo da minha mãe. Fez aquilo como se estivesse arrumando a casa, escolhendo a melhor posição para os enfeites, mudando tudo de lugar enquanto não achava uma boa ordem para aqueles 2 pares de braços e de pernas.
Quando se deu por satisfeita, ela se sentou perto deles, pegou a cabeça da minha mãe, colocou-a sobre o próprio colo e começou a cantar com o mesmo alinhamento com que cantava enquanto tecia seus tapetes. Passou o resto da noite embalando a filha e o neto mortos. A luz do dia encontrou buscando água do rio para molhar e esfregar os dois corpos. Depois cavou o chão no lugar onde dormiam, enrolou cada corpo em uma esteira e os colocou dentro do buraco. Uma única cova rasa para os dois, que mal deu para abrigá-los, e a terra que jogou por cima enquanto cantava, para em seguida se ajoelhar ao lado e rezar por horas e horas. No meio da tarde, reacendeu o fogo no quintal e fez comida, que dividiu em 5 partes iguais. Uma para mim, uma para Taiwo, uma para ela e 2 para colocar ao lado da cova. Só então desenrolou sua esteira e dormiu, sem ter dito uma única palavra para mim ou para Taiwo, sem ter chorado uma só lágrima a mais desde a partida dos guerreiros. Eu e Taiwo já estávamos com medo de que ela tivesse morrido também. Quando afinal se levantou na manhã seguinte, começou a recolher roupas, panos, um pouco de comida, estátuas de Xangô, de Nanã e dos Ibejis, colocando tudo em uma trouxa. Ela não disse nada, mas entendemos que devíamos fazer o mesmo e separamos as nossas poucas coisas em 2 trouxas pequenas para que conseguíssemos carregar. Estávamos cansadas porque tínhamos passado a noite inteira vigiando para que as crianças não voltassem e tentassem levar a nossa avó. Não chegamos a combinar nada, mas tenho certeza de que, caso se aproximassem, assim como eu, a Taiwo trataria de expulsá-las a qualquer custo. Mesmo se Kokuma e minha mãe estivessem junto, mesmo se tivéssemos que brigar com todos ao mesmo tempo. Só afrouxamos a vigília quando finalmente amanheceu e acreditamos que não apareceriam mais, porque seria mais fácil para eles levarem a minha avó enquanto ela dormia, enquanto mantinha os olhos fechados e não via o quanto eu e a Taiwo precisávamos dela. Mas ela sabia, pelo jeito como nos olhou, enquanto tentávamos equilibrar as trouxas sobre a cabeça, ela sabia. E era por isso que estava nos tirando de lá, pois tinha acontecido algo do qual nunca mais conseguiríamos esquecer. Até aquela hora, desde a hora do destino, nenhuma de nós 3 tínhamos falado nada. E foi assim, em silêncio, que pegamos a estrada sem que eu e a Taiwo soubéssemos para onde. Talvez a minha avó já soubesse, ou talvez tenha decidido quando estávamos a caminho. E eu vou parar aqui esse capítulo inicial, um defeito de cor. Não tá focando. Curta, comente e compartilhe.